Tiago, capítulo 3, a partir do verso 1. Verso 1 a 12. Tem alguma tomada aqui próximo? Essas aqui, né? Tá, obrigado. Passamos então a leitura do verso 1 a 12. Tiago. Os pecados, verso 1 a 12. Capítulo 3. Capítulo 3, verso 1 a 12. É os pecados da língua e o dever de refreá-la. Vamos ler. Meus irmãos, não vos torneis, muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos, o corpo inteiro. Observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Oremos. Senhor, Tua palavra, meu Deus, é tão linda, tão maior do que nós, tão excelente. Nós nos sentimos humilhados e pequenos e privilegiados, porque o Senhor permitiu, deixou escrito para orientar a nós, a Tua igreja. Que nós possamos praticar, Senhor, essas verdades tão importantes, tão difíceis, mas possíveis. Ajuda-nos, perdoa nossos pecados da língua. Doma nossa língua, Senhor, pelo poder do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a língua é um pequeno órgão, mas que pode afetar todo o nosso corpo. Podemos pecar por causa da língua e afetar a nossa consciência, afetar até o nosso corpo. Então, eu ia dizer alguma coisa, esqueci. Mas vamos lá. A língua. Então vamos seguir aqui pelo roteiro. Sim, lembrei, não é? Duas coisas que antes de entrar no roteiro eu queria dizer. É interessante que a língua, o texto vai dizer que ela é inflamada pelo inferno. Aí nós vemos um contraponto lá em Atos, capítulo 2, a língua sendo dominada pelo Espírito Santo. Que coisa linda.
Lá em Pentecostes, quando o Espírito Santo dá dons aos apóstolos, à igreja ali reunida, eles são cheios do Espírito Santo e a língua, que é um órgão tão pequeno, tão perigoso, é dominada pelo Espírito de Deus. Isso é o resumo da aula de hoje. É que é possível o Espírito Santo dominar a nossa língua. Nós não conseguimos, como o texto diz, praticamente que é impossível, mas é impossível a nós. Mas o Espírito Santo pode dominar a nossa língua. Outra coisa é Jesus, né? Como ele é exemplo em tudo, no que falava, até no que falava Jesus é exemplo para nós. Na cruz, no momento mais difícil, ele falou coisas boas. As palavras de Cristo eram de perdão, era de atenção, era não se voltando para ele mesmo, mas era pensando na igreja, era falando bênção para os outros, ali na cruz ainda. Os que estavam ao redor dele era o contrário, eram inflamados pelo diabo, falando, acusando, mentindo, julgando falsamente. Veja a língua humana como é, julgou até Jesus. Então, esses são o resumo de tudo que a gente vai falar aqui, é isso, é o exemplo de Cristo e a língua pode ser dominada pelo poder do Espírito Santo. Coloquei aqui um testemunho, antes da gente seguir também, procurei um testemunho de alguém que pudesse dizer, né? Minha vida foi mudada pelo Evangelho, o Espírito Santo me deu forças, antes eu falava o que não devia, agora eu não falo. O Espírito Santo me dominou. Eu acredito que todos nós podemos dar esse testemunho, né? Mas eu procurei alguém assim na história e tal, não encontrei, foi uma pesquisa rápida, mas eu encontrei o testemunho do pastor Augusto Nicodemos, que ele, no vídeo que eu assisti, ele disse que aos 16 anos saiu da igreja e Deus o chamou de volta, né? Ele, nessa época que ele estava longe da igreja, ele estava completamente dominado pela carne, pelo pecado. Inclusive a língua dele, ele estava na prostituição. Pastor Augusto Nicodemos, completamente dominado pelo pecado. Até querer tirar a vida, ele chegou perto desse ponto. Então, o que aconteceu? Ele dá o testemunho que foi Deus que o santificou, foi o Espírito Santo que o tocou, que o encheu e lhe deu uma nova perspectiva, ele dominou o pecado, ele saiu da prostituição e a língua dele também foi mudada. E como é interessante, né? Hoje é um homem que fala, que Deus usa a fala dele para ensinar, para pregar o Evangelho. Que mudança! É um verdadeiro milagre. É só um exemplo, isso cada um de nós certamente pode dizer a mesma coisa em dons diferentes que nós temos. Então, Deus o santificou. Essa questão da fala dele é vista quando ele diz assim, afastou-me, né? Deus afastou ele dos amigos que falavam porcarias. Então, ele vivia no pecado e os amigos dele falavam porcarias. E ele, no meio, certamente falava também. E Deus o chama, Deus o santifica, confrontado pelo Evangelho. Então, de Deus, ou melhor, Deus nos dá o seu Santo Espírito. Tessalonicenses 4:8 foi um texto que ele se referiu, eu não vou ler aqui, mas lá fala exatamente, Deus dá o Espírito Santo. Aí muda a língua, muda os pecados, faz o que fez na vida de pastor Augusto. Não que todos nós vamos ser o que ele é, não. Cada um no seu dom, cada um da forma que Deus quer. A variedade de dons é muito grande. Nunca nós seremos igual a ele, nem queremos ser, mas cada um na sua individualidade. A mudança, a obra de Deus, a obra do Espírito é feita em cada um. Aqui em Tiago, no capítulo 1, verso 19 e 26, Tiago já começa a falar sobre esse tema. É como se ele tivesse, né, no capítulo 3, ele vai ensinar mais claramente, mas no capítulo 1 ele já dá uns toquezinhos assim, como quem diz, eu vou
mais para frente tocar nesse assunto de forma mais ampla. Então, no verso 19, Tiago 1,19, diz assim: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então, ele já diz isso aí, né? Nós devemos ouvir mais do que falar, tardio para falar e tardio para se irar. Já no verso 26, ele diz também, toca nesse tema da fala, e ele diz: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. Então ele começa a dizer que aquele que é religioso deveria ser mais cuidadoso do que os outros. Se nós dizemos que somos religiosos, devemos ter mais cuidado ainda do que os que não são, porque senão estamos enganando o nosso próprio coração. Alguns comentários eu vou usar aqui, e o primeiro deles, da Bíblia de Genebra, quando diz assim: a paciência e o respeito na maneira de falar aumentam a paz e a harmonia e promovem um modo de viver justo na comunidade cristã. É verdade. O Espírito Santo nos toca, vai nos moldando todo o nosso ser, e a língua não escapa, não é, do domínio de Deus. Então, nós ficamos mais pacientes na hora de falar, respeitadores, respeitamos mais, e na maneira de falar, e isso aumenta a nossa paz. Nossa paz é Cristo, nossa paz é a comunhão com Deus, mas também a paz com os irmãos. Se a gente fala menos, se a gente fala mais adequadamente, a gente vai ter uma vida de paz aumentada. E isso vai se refletir, como disse aqui o comentário, na comunidade cristã. Isso vai se refletir na igreja. Imagine, todos nós dominados, então a paz será maior entre nós, na nossa família e na comunidade cristã também. As pessoas que vivem sem sabedoria de Deus, que é o contexto do capítulo 1 e 2, que já foi estudado, onde Tiago vai dizer, né, quem não tem sabedoria, peça a Deus que Deus dá. Aqueles que às vezes não entendiam os momentos de tribulação, de lutas, eles estavam aqui num tempo muito difícil, na dispersão, não é, perseguidos, talvez um tempo onde eles eram tentados a falar contra Deus, nas tribulações que tinham, em vez de entender que era um propósito de Deus, talvez eles se revoltassem contra Deus, então poderiam pecar com a língua. Então, nesse contexto aí do capítulo 1 e 2, né, eles faltavam a sabedoria e faltavam entender a origem do pecado e a origem das tentações. E deveriam se conter mesmo nas lutas que eles estavam tão grandes. Perseguidos, dispersos, né? Talvez muitas lutas, e a tendência de brigar um com os outros era muito grande. Eu acho que sim. Acredito que sim. Às vezes, quando a gente está numa tribulação muito grande, se a gente não tiver cuidado, a gente fala até de Deus. Peca, blasfema. Não é? E contra os irmãos, a briga às vezes é maior nos tempos de tribulação, entendo eu assim. E as pessoas, como já disse, que vivem sem sabedoria, que não demonstram sua fé pelas obras, não é? A gente não estudou isso? Que Deus, a fé verdadeira tem obras. Então, a língua também, né, faz parte das nossas obras, aquilo que falamos, o respeito, são obras também, frutos do Espírito. Acho que o Tiago falou sobre isso. Não é só questões sociais, aqui estão envolvidas, o órfão, a viúva, faz parte, mas os frutos são gerais na nossa vida. Então, devemos praticar e demonstrar também com a nossa língua as obras. A fé verdadeira, ela termina em obras também, ela requer obras. Então, nas tribulações, falam mal de Deus e dos homens, são propensos a serem presunçosos no tratamento e na conversa. Têm maior necessidade de serem advertidos no uso tirânico, censurador e perigoso da língua. Então, os comentaristas, né, eles estavam dizendo isso. Essas pessoas que estavam nesse contexto, algumas delas mestres,
religiosos que estavam pecando nisso. Então, essas pessoas tinham necessidade de serem advertidos no uso tirânico. Eu achei isso tão forte. Às vezes nós somos tiranos com nossa língua, é verdade. Quantas vezes a gente vai ver no decorrer da aula o que a gente às vezes faz com os outros, julgando, falando, tudo no nosso padrão. Né? A gente julga os outros. Às vezes nós somos tiranos sem querer, com a língua, e pecamos sem perceber. O uso tirânico, censurador, a gente censura, né? Censura, aí peca, aí fala, aí julga. Meu Deus, é igual como está aqui mesmo, a gente faz. E perigoso da língua. A língua é perigosa, meu Deus. Como a gente vê, às vezes já falou, já pecou. É assim mesmo, a gente vai aprendendo, pecando, se arrependendo, mudando. É a vida inteira para a gente aprender, né? Nosso corpo é membro de Cristo. Ofendemos a Cristo quando usamos mal o nosso corpo, e a língua não é diferente. Augusto Nicodemos falou sobre isso no testemunho dele. Quando a gente está na prostituição, somos crentes e caímos na prostituição, ofendemos a Cristo. E a Bíblia diz que Ele é vingador dessas coisas. Não vou entrar nesse texto agora, mas é porque Deus é vingador, porque nós somos dele, Ele tem ciúmes de nós. Ele quer que nós façamos para a glória dele, para o crescimento nosso. Da mesma forma a língua, quando nós pecamos com a língua, o Senhor tem zelo por nós. Ele quer que cresçamos, Ele quer que a gente se arrependa, que a gente progrida. E ofendemos a Cristo quando usamos mal o nosso corpo, e a língua não é diferente. O que estamos vendo aqui é um processo de Deus de santificação. O que é que acontece? Nós conhecemos a Deus, Ele nos chama, conhecemos a doutrina, o Espírito Santo santifica-nos e vai nos ensinando a vida inteira. Vai nos ensinando, guiando, ensinando a falar o que edifica e a calar quando não convém mais. É isso, meus irmãos, é o resumo da aula, é isso, é mostrar que é um processo, às vezes doloroso, às vezes de calar, às vezes de falar. Às vezes, quando a gente não quer falar, Deus diz, fale. Às vezes, quando a gente quer falar, o Espírito Santo diz, se contenha. É uma aprendizagem diária. Eu creio que vocês têm provado isso. É difícil, né, dominar a língua, mas o Espírito Santo domina, nos santifica. Eu passo muito por isso, né? Mas desde que me converti, desde que o Senhor me converteu aos 16 anos até agora, como a língua teima, como tem hora que... Né? Tem hora que eu quero falar e eu sinto Deus me contendo, mas dá uma vontade tão grande de falar, mas eu digo, não, Senhor, me ajude. Aí tem hora que eu não quero falar, aí eu sinto também Deus dizendo, fale, aprenda a falar da forma certa. Então é um processo de santificação, de conhecer a Deus, de conhecer a doutrina, de viver uma vida cheia do Espírito Santo, e isso vai se refletir na nossa fala também. Falar o que edifica e calar quando não convém mais. É difícil, é humilhante às vezes, mas vai gerar um fruto de maturidade em nós. Com o conhecimento, diz lá 2 Pedro, verso 16. Vou citar agora alguns textos brevemente, para depois a gente seguir no texto primeiro. Eu vou dizer outros textos que falam sobre esse tema, né? Então, é um processo, e nós vemos esse processo em 2 Pedro, capítulo 1, verso 6, quando diz assim, com o conhecimento vem o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade. Veja que é assim na nossa vida. Vem o conhecimento de Deus, depois o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade. Essa é a transformação de Deus na nossa boca, na nossa vida, né? Conhecemos a doutrina, conhecemos o domínio próprio e assim vamos nos tornando maduros na fé. Já outro texto que eu vou citar é o texto de Colossenses 3, 8 a 17. É muito grande, eu vou citar apenas algumas partes aqui.
Colossenses 3, 18 a 17. Então, esse texto vai dizer, despojai-vos, aí vai citar a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, né? Às vezes a maldade está na nossa língua. A maledicência, a linguagem obscena do vosso falar. Então, Paulo dizendo aqui, eu falei aos Colossenses, não foi? 3:8, isso, a 17. Então, obrigado, irmãos. Paulo vai dizer para eles, né? Despojai-vos dessas coisas. E o que é a palavra despojai-vos, né? Tire isso da sua vida, lance fora. Eu imagino, né? Fique pobre dessas coisas, fique pobre de maldade, pobre de maledicência, pobre de ira, pobre de linguagem obscena no falar. Então, despojai-vos. É difícil, é como se fosse abra mão e jogue fora. É difícil. Como se fosse uma perda. Perca isso para ganhar outras coisas boas. E toda perca, ou é perda, né? Perda. Toda perda é dolorosa. A gente abrir mão de falar dói, mas você vai ganhar uma linguagem nova. É humilhante, mas virá algo bom. Despojai-vos. O Espírito Santo vai fazer essa troca. Despojai-vos porque virá coisa boa no lugar. Não mintais uns aos outros. Muitas vezes a mentira, quem fala muito, mente tanto. Aqui acredita na própria mentira, misericórdia, verdade. É a gente, né? Daqui a pouquinho a gente vai ver que a gente faz isso. Não é só o outro, né? Mas a gente faz isso. Então, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem, é como se fosse trocar uma roupa, vos despistes. Troque a roupa velha do velho homem, agora é uma roupa da justiça de Cristo. Vos despistes dos velhos homens com seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que criou. Mais adiante, outra palavra-chave é revesti-vos como eleitos de Deus. Veja só, agora é a roupa nova. Vestivos da justiça, do falar adequado, do domínio próprio, do Espírito Santo. É a roupa do cristão. Como eleitos de Deus, santos e amados, de humildade, bondade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros. Se tiver motivo de queixa, perdoe. Assim como o Senhor nos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo esteve o amor, o vínculo da perfeição, e sede agradecidos, habite em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos. Pronto. Queremos ter a linguagem tocada, estejamos cheios da palavra de Cristo. Instruí-vos, aconselhai-vos. Isso vai se refletir na nossa boca, os louvores, a gratidão. A nossa língua que antes era usada para falar o que não convém, agora é louvor, é palavra, é cânticos, é adoração, é esse revesti-vos. Tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei no nome do Senhor, dando graças a Deus Pai, né? Então ele inclui aqui no final, tudo o que fizermos, seja em palavra, seja em ação. A palavra ou a ação. Outro texto, Romanos 12:1. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da mente, para que experimenteis qual seja agradável e perfeita vontade de Deus. Então, é uma transformação da mente pela palavra, cheios da palavra, isso vai se refletir também na nossa fala. Efésios 5:3. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Tem um outro comentário que eu quero citar aqui, do Matthew Henry. Essa lição, grande parte dela eu estudei no comentário do Matthew Henry. Então, a primeira citação aqui dele. Ele diz assim: o apóstolo reprova aqui a ambição desenfreada, é claro. Não é a ambição que todo ser humano deve ter, uma ambição, digamos assim, benéfica, pelo bem, por progredir. Não é esse tipo de ambição, mas uma ambição pecaminosa, esse texto de Tiago reprova.
a língua arrogante e autoritária. Então, são os pecados que Tiago está aqui combatendo naquela igreja. Vou repetir. Primeiramente, uma ambição pecaminosa, depois uma língua arrogante e depois arrogante e autoritária. São esses dois principais pecados, a ambição desenfreada e a língua arrogante e autoritária. Mostra o dever e as vantagens em refreá-la, em virtude do seu poder de causar danos. Então, Tiago vai dizer que há vantagem em dominarmos a nossa língua e também mostra os danos que acontecerão se a gente não dominar. Ele vai mostrando esses dois pontos. As vantagens, é como se ele dissesse, vale a pena a humildade, vale a pena se conter, virão frutos na nossa vida. E se a gente não obedecer, virão perdas e dificuldades, virão danos. Os que professam a religião devem, de forma especial, dominar a língua, versos de 1 a 12, como lemos. A verdadeira sabedoria torna os homens brandos e os faz evitar as divisões e a inveja. E assim ela pode facilmente ser distinguida da sabedoria que é terrena e hipócrita, que depois estudaremos nos versos 13 a 18. Então vamos lá, voltando ao texto que foi lido, capítulo 3, agora o verso 1, quando diz aí: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que haveremos de receber maior juízo. Vamos ver um pouco do ensino desse versículo. Então, os mestres são mais cobrados. Por quê? Porque, dentre muitas coisas, os mestres na igreja, eles podem influenciar muita gente e ensinar coisas erradas, na fala, no ensino. Então, tem essa advertência, não é? Aqui começando falando pelos mestres, sabendo que os mestres receberão maior juízo. Aí, o comentarista, Mateus, traz algumas coisas que eu vou dizer aqui. Primeira delas, sobre esse verso. Esse versículo aqui, falando dos mestres, né? Dizendo que receberão maior juízo, não é um desestímulo a ensinarmos a outros. Não é que ele está desestimulando o dom de ensino na igreja, de mestre. Não, nós devemos buscar da forma correta e ensinar quem está errado. Não é uma proibição que a gente exorte os outros, que a gente, né, diga da forma correta. Nesse sentido, nós podemos sim buscar o ensino, corrigir os irmãos com mansidão, da forma correta. Não é isso que ele está proibindo aqui. Nós devemos julgar pela palavra todas as coisas. Então, olha só, não é um desestímulo a ensinarmos os outros ou exortá-los com sabedoria e respeito. Segundo, não devemos dar ordens uns aos outros. Eu achei isso aqui tão interessante. Não devemos dar ordens uns aos outros. É uma tendência de dar ordem. Às vezes a gente já fala dando ordem às pessoas. Vocês percebem isso na vida de vocês? Eu percebo. Eu percebo pouco em mim. Eu sei que eu peco mais do que eu imagino. Mas eu percebo no trânsito. Às vezes eu tenho essa tendência, é porque eu sou calmo. Às vezes quando vai passando, às vezes na faixa de pedestre, por exemplo, eu fico querendo mandar no povo. Eu vai. Aí eu noto, eu digo, meu Deus, como a gente quer já falar mandando nos outros, né? Não, para, não sei o que. Meu Deus do céu. Então, não devemos dar ordens uns aos outros, que é muito natural, a gente tem esse impulso. É só um exemplo do trânsito, mas isso em casa, às vezes com os filhos, não é... A gente tem que entender, tem hora que a gente tem que dar ordens, né, moderadas, a gente tem autoridade sobre os filhos, mas é a forma de dizer, e também a palavra deve ser no equilíbrio, né? Então, não devemos dar ordem uns aos outros, como que para tornar o nosso modo de sentir o padrão para testar os outros. Eu achei isso maravilhoso. A gente coloca o nosso padrão como regra para todo mundo. Aí a gente fala, aí a gente dá ordem, porque a gente quer que seja do nosso jeito. Aí a gente fala.
Porque Deus dá diversos dons aos homens. O que é que ele está dizendo aqui? Nem todos são iguais a nós. Nós temos uma só doutrina, nós temos que ser fiéis à palavra, mas os dons são diferentes, nem tudo é do jeito que a gente quer. A gente tem que respeitar a diversidade dos dons, claro que pela palavra de Deus. O que fugir da palavra deve ser exortado com amor. Agora, nem todos vão ser iguais a nós. E a gente peca muitas vezes por isso, porque a gente julga pelo nosso padrão, em vez de ser pelo padrão da palavra. Como diz aqui, né? Como que para tornar o nosso modo de sentir o padrão para testar os outros. Porque Deus dá diversos dons aos homens e espera de cada um de acordo com a medida de luz que Ele dá. Cada um de nós tem uma medida de luz do Evangelho, de entendimento, e devemos ser fiéis ali, na medida que recebemos da fé. Se a gente tem uma fé, digamos assim, mais crescida, mais madura, a gente tem que ter paciência com quem está iniciando. Então, às vezes a gente peca por isso, né? Às vezes um irmão mais maduro quer que o outro, chegou na igreja, quer que haja do seu jeito. Então, Deus dá luz diferente, Ele vai ensinando. Deus é paciente, às vezes nós não somos. Não se apresentem com ar de mestres, né? É parecido com o que já foi dito aqui. Às vezes nós temos uma postura na vida de mestres. Eu conheço pessoas assim, que onde está é a postura de mestres. Tudo sabe mais do que os outros, tudo quer falar mais do que os outros, tudo tem opinião para tudo. Ensina, agora eu vou dizer um exemplo que me veio aqui. Ensina até vaqueiro a tirar leite. Tem gente que é assim, chega num curral e não tem noção de que não sabe. Tem uma pessoa lá, um vaqueiro, e a pessoa ainda faz assim, não sei o que. Meu Deus, tem noção não. Tem noção não. Ensina a vaqueira a tirar leite. Né? Em vez de respeitar ali, que a pessoa sabe mais do que você, aí fala e dá... Meu Deus do céu. Então é a postura de mestres. A gente quer... Eu sei, eu ensino, eu posso, tem que ser do meu jeito. Todo mundo virou doutor, todo mundo virou mestre, né? A gente sabe de tudo e quer dar opinião a tudo. Já sou professor, verdade. A gente se sente assim, né? E deve ter estimulado isso, esse tempo que a gente vive. Então, o conselho aqui é: não se apresentem com ar de mestres, impostores e juízes. Eu digo, meu Deus, como ele foi forte. Meus irmãos, isso aqui foi escrito, eu acho que há mais de 200 anos, esse comentário. Não tinha nem internet, né? Mas que coisa. É do ser humano, né? É do ser humano. Nós queremos ser mestres, impostores e juízes. Eu digo, meu Deus. Mas antes falem com humildade e espírito de aprendizes. É o que esse texto nos ensina, que devemos ter humildade ao falar, para quem quer que seja para uma criança, seja para alguém que seja autoridade sobre nós. Sejamos aprendizes sempre, um espírito de aprendizes. Como é bom quando Deus faz isso na nossa vida, a gente tem aquela humildade de aprender com a criança. A gente está falando com autoridade e a gente está ali no respeito, como se fosse uma criança também. Porque é Deus que nos mostra que todos os homens são iguais diante dele, seja uma criança, seja uma autoridade, está ali naquela posição, pela graça de Deus, e vai ser requerido daquilo. Não é diferente de nós. Então a gente fala com autoridade sem medo, com humildade, sem se sentir nem inferior nem superior. A gente fala com honra, fala com honra com uma criança pobre, com uma pessoa que tem uma formação, é tudo diante de Deus. A gente aprende a falar pela palavra de Deus com o espírito de aprendiz. Aprendemos com todas as pessoas, até mesmo com os descrentes, temos que aprender. Quarto ou quinto conselho: não censure uns aos outros, como se tudo tivesse de se submeter aos seus padrões. Também excelente conselho. E o texto ensina, né? Mas duro juízo receberão os mestres. Ao julgar aos outros, tornamos o nosso próprio julgamento tanto mais rigoroso e severo.
Olha como isso é forte. Ao julgar os outros, nós tornamos o nosso julgamento mais severo. Porque com a medida que nós julgamos os outros, Deus nos julgará. Está lá em Mateus 7, 1 a 2, eu não vou abrir. Mas é aquele texto que diz que é a questão do argueiro e a trave. Né? Às vezes a gente olha para o outro, tu está com argueiro aí, deixa eu tirar. E eu estou vendo o argueiro no outro e no meu uma trave desse tamanho, e eu não estou nem vendo. Estou querendo tirar da vida do outro. O argueiro, um pequenininho. No meu uma trave grande, e eu não estou nem vendo. Então, quem quer ser mestre receberá maior juízo. A forma com que medimos os outros, Deus nos medirá. Está lá em Mateus 7, que eu não vou abrir agora. Devemos pensar mais nos nossos próprios erros e transgressões. Isso também é um excelente conselho. Às vezes a gente pensa mais nos erros dos outros, nos pecados dos outros, na fala dos outros. Então, aqui diz que nós devemos olhar mais para nós. Olhe mais para a trave que está em meu olho. Se olhasse mais para a trave, então é um conselho aqui do Matteo Henry. Devemos pensar mais em nossos próprios erros do que nos erros dos outros e nas transgressões dos outros. Sermos menos inclinados a julgar as pessoas. Somos severos contra os que achamos ofensivo nos outros. Não levamos em consideração o quanto há em nós. E acho que eu escrevi um pouco errado aqui, em nós, e que é com razão ofensivo a eles. Né? Então, acho que é o último aqui, desse versículo 1, não, tem outros. Então, pelo menos esse ponto aqui, eu achei tentar explicar aqui. É que às vezes, né, a gente acha ofensivo o que os outros dizem, pensam ou falam, me ofende. E a gente não tem noção de quanto a gente ofende os outros. Entendeu? Eu achei isso legal. Os outros ofendem. A gente vê todo o defeito dos outros. E a gente não tem noção de quanto a gente ofende os outros. É isso que ele está dizendo. E eu concordo com isso. A gente perde a noção de nós mesmos. A gente tem mais noção dos outros. Porque me ofende. Porque... Mas a gente não tem noção do quanto os outros têm que suportar, perdoar, aceitar. De vez em quando eu gosto de pensar nisso. Eu digo, meu Deus, como a gente é trabalhoso. Como eu dou trabalho à minha esposa. Como eu dou trabalho a meus filhos. Outro dia eu dizendo a Juliana, né, a pequenininha, eu digo, Juliana, tu pensa que tu não dá trabalho a gente não? Tu dá, viu? É difícil todo dia te deixar na escola, todo dia a gente cuida de tu. É difícil. Tenha consciência que você dá trabalho, mas a gente faz por amor. Juliana, eu também te dou trabalho, Juliana. Eu te dou trabalho, Juliana. Como eu te dou trabalho, Juliana? Tem hora que ela está de cara feia, eu falo alguma coisa, né? Eu estou te dando trabalho, tu tem que ter paciência comigo. Né? A gente não tem noção, a gente se acha a melhor pessoa do mundo, mas dá trabalho aos outros. Alguém comentando sobre isso disse, a gente já nasce dando trabalho, a nossa mãe. Já nasce dando trabalho a nossos pais. Não tem como não, a gente tem que se suportar em amor e misericórdia, a gente deveria se enxergar mais. Então a gente só, os outros nos ofendem. Eu não ofendo ninguém, é engano nosso. Como a gente ofende os outros, como a gente fala, como a gente... Misericórdia. Eu pensava que Simone me dava mais trabalho, mas eu dou mais a ela também. Brincadeira. Nós somos ofensivos, às vezes, sem perceber. Talvez o nosso comportamento autoritário e a língua crítica se mostrem piores do que quaisquer faltas que condenamos os outros. Veja só, né? Talvez o nosso comportamento autoritário, a nossa língua crítica, sejam piores diante de Deus do que aquilo que nos ofende. E a gente só vê o dos outros. E, em último lugar, nesse verso 1, devemos aprender a nos julgar severamente, mas também devemos ser generosos em julgar os outros. Meu Deus! Nunca imaginei que tinha tanta coisa aqui dentro. Comentários de Matteo Henry ou baseados em seu comentário. Eu vou seguir a partir de agora o próprio texto, devagarzinho, até na hora que der a gente vai seguindo. Voltando diretamente ao texto, sem os comentários dos estudiosos, né? Então, vamos lá, tentar terminar esse texto.
Sim, agora verso 2, do capítulo 3, como estamos estudando, né? Os pecados da língua e o dever de refreá-la. Verso 2, porque todos tropeçamos em muitas coisas, diz Tiago. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão e capaz de refrear também todo o corpo. Esse verso também é muito importante. Tiago traz o ensino universal, né, da pecaminosidade nossa. Pecamos e tropeçamos em muitas coisas. Isso é a verdade universal. E nós deveríamos ser conscientes disso. Pecamos e tropeçamos em muitas coisas. Todos os dias, mesmo sendo crente, mesmo sem noção do que a gente tropeça, isso é uma verdade universal. Todos nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Então, essa palavra perfeito aí, não é que sejamos perfeitos, mas é maturidade. Se alguém domina a sua fala, é sinal de que é um cristão maduro. É isso que ele está dizendo. Se alguém consegue dominar a fala, provavelmente vai dominar as outras áreas da vida, porque a fala é uma das mais difíceis. É isso que ele está dizendo. O cristão que consegue dominar a fala é sinal de maturidade. E se ele conseguiu isso, não foi pela força dele, foi pela palavra, foi pelo Espírito Santo, e ele vai conseguir se dominar em outras áreas da vida. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, né? Varão maduro, capaz de refrear também todo o corpo. E aqui versos 3 e 4, ele vai dar dois exemplos apenas para ilustrar o que ensinou até agora, né? Primeiramente, sobre os cavalos, o freio na boca dos cavalos para obedecerem e dirigimos o corpo todo. É verdade, né? Um pequeno freio na boca do cavalo que o homem coloca, domina e ele dirige o cavalo, conduz, né? O cavalo e o cavalo obedece com um pequeno freio na boca. Então, assim é a língua. Depois ele vai dar o exemplo aí do navio, tão grandes, enfrenta rijos ventos, apenas um pequeníssimo leme e o navio obedece, né, pelo impulso do timoneiro. Então, um pequeno leme consegue ali dominar a direção do navio, de águas fortes, ventos, tempestades, mas o pequeno leme consegue trazer direção. Assim, a língua. Verso 5, a língua é um pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Meu Deus, né, Laís? Grandes coisas. Se gaba de grandes coisas. É tão forte isso, né? Ele vai falar aqui, os seres humanos, as nações se gabam de grandes coisas. Ele vai dizer mais na frente, é um mundo de iniquidade. Chega ao ponto de dizer que é inflamada pelo diabo. Veja que é uma ordem de malignidade. A boca é um pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva, né? Às vezes uma fagulha, um cigarro que alguém joga fora do carro vai gerar um incêndio grande. Assim é a palavra que sai da nossa boca. Às vezes uma palavra faz um mal tão grande ou então faz um bem tão grande. Como uma fagulha que põe em brasas tão grande selva. Verso 6, a língua é fogo. Que expressão forte, né? A língua é fogo. É mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. É o que eu falei, né? Essa sequência. A língua é um mundo de iniquidade. Imagina aí o mundo inteiro, as nações, as reuniões do mundo inteiro, as decisões, a malignidade, as guerras. É isso aqui que ele está dizendo, é a língua, a maldade da língua universal. É como fogo. Eu acredito que a palavra fogo aqui está no sentido assim, destrutivo, né? Como fogo. Tem horas que na Bíblia a palavra fogo aparece assim, tem horas que é no sentido purificador.
que é o Espírito Santo, é como fogo, mas é um fogo purificador, que purifica a nossa língua, purifica nosso homem, nos dá domínio próprio. É diferente desse fogo aqui, é um fogo purificador, o Espírito Santo. Mas aqui é um fogo destruidor. As nações, a iniquidade, mundo de iniquidade, quanta coisa acontece pela fala, pela maldade, pelos planos humanos, misericórdia. Está aqui Tiago dizendo que nós devemos ter cuidado para não fazer o mesmo. Está situado entre os menores membros do corpo, né? Contamina o corpo inteiro. Os irmãos já notaram, às vezes a gente peca com a língua, contamina a consciência. Eu sinto muito isso. Acho que é todo mundo, né? Quando eu falo que não devo, eu me fico contaminado, assim, meu coração fica mal. Eu acho que todo mundo não é assim, não, né? Eu sou muito feito parecido minha mãe. Minha mãe é assim, às vezes ela diz uma besteira comigo ou com os irmãos, ela não sossega enquanto ela não pedir perdão. Às vezes, da meia-noite, ela está ligando, me perdoe por aquilo que eu falei, ela fica mal pelo que falou durante o dia. Às vezes, de noite, mamãe, eu já perdoei, aí pede de novo, porque a consciência dela dói. Eu sou meio assim. Talvez seja falta de, falta de maturidade, né? Porque a gente pedindo perdão a Deus, a gente já deveria estar com a consciência em paz. Mas às vezes a gente pede e ainda fica. Eu falei, não, pediu perdão, se sinta perdoado. Não deixe a consciência lhe contaminar. Eu tenho essa tendência. Eu falo, depois fico mal, contamino o corpo inteiro. Eu peço perdão e ainda fico sentindo mal. Eu digo, meu Deus, isso é fraqueza. A gente deveria receber o perdão de Deus. Pecamos, mas a graça, a misericórdia, vamos em frente. Os pecados ficam para trás, os pecados do dia, pedimos perdão, vamos viver um novo dia, né? Não precisa a gente estar se martirizando, porque realmente contamina o corpo inteiro. Não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, às vezes uma palavra causa uma guerra, né? Põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma sobre chamas pelo inferno. Isso aqui é muito sério. O diabo, o inferno pode, de alguma forma, trazer maldade para o nosso pensamento, uma tentação, uma influência maligna para a gente falar o que não deve. Isso é muito sério. Inflamada pelo inferno. O diabo é o quê? É o pai da mentira. Ele é maldoso, ele é mau. Então, nós temos que ter cuidado para não ser influenciado nem por nós mesmos, pelo nosso próprio coração e cobiça, nem tampouco pelas ciladas do diabo, que pode nos levar a falar o que não devemos e gerar aqui chamas, posta ela mesma em chamas pelo inferno. Verso 7. Verso 7, ele vai dizer que o ser humano, né, tem domado todos os animais, até mesmo a serpente com seu veneno tem sido domada, né? Uma serpente venenosa, o ser humano consegue tirar o veneno e ela fica ali inofensiva. Tira o veneno, domina e pronto, depois você brinca com ela. Já a língua é mais perigosa do que a serpente. É isso, é um exemplo, né? Um leão, o ser humano consegue dominar. Então, ele vai dizer aqui, toda espécie de feras, as aves, que é difícil dominar uma ave, né? As aves, quando estão no seu habitat natural, elas têm medo da gente. Quase todos os animais, quando vê o ser humano, eles correm, se não forem domesticados. Mas, ainda assim, a gente consegue ir lá, caçar, dominar, ensinar. Aí ele diz, as aves, as feras, os répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Diz aí que é um veneno, não é pior do que o veneno da serpente. E também esse versículo aqui não diz que é uma impossibilidade, não. Parece estar dizendo, é impossível dominar a língua. Não é isso. Ele, no contexto geral, é possível pelo poder de Deus. Só é a única coisa que consegue.
pelo poder de Deus, Deus nos domina. Nós mesmos não nos dominamos, mas Deus nos domina. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Né? Não pode. Já que está falando aqui de religiosos, né, nesse contexto aqui, os religiosos deveriam ser mais cuidadosos. Às vezes o religioso está ali, está falando na igreja, quando sai da igreja fala outra coisa e sai pecando na língua. Então ele está dizendo, não convém, que não seja assim. Porque como pode da mesma fonte sair água doce, depois água salgada? Não, o religioso deveria dar o exemplo. Deveria dar o exemplo. Nem sempre é assim, porque até o religioso é pecador, é humano. Eu achei legal também Augusto Nicodemos essa semana falando, né, sobre os religiosos, sobre pastores e tal, que às vezes a gente tem aquela ideia de que o religioso é perfeito. Mas quando você convive com ele, logo, logo você vê que não é. Quando você convive com Augusto Nicodemos, por exemplo, a gente olha assim, que transformação que Deus fez, como ele é um homem de Deus hoje. Mas se você for conviver com ele, você vai ver que ele peca pela língua, que ele diz o que não deveria dizer certamente, que é um ser humano. E às vezes a gente se decepciona. Ixi, eu não pensava isso do pastor, né? Pastor faz isso, pastor faz isso. Não deveria, mas pode pecar. É ser humano. Então é isso, né? Com ela bendizemos ao Senhor na hora do culto, depois nos esquecemos. Bendizemos ao Senhor, Deus e Pai, Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens. Não deveria ser assim. Eles são semelhança de Deus, imagem e semelhança de Deus. Eu tenho... Faz tempo que eu penso nisso, né? Que eu vou dizer agora, mas eu procuro sempre tentar aprender. Acho que foi ontem, eu estava no sinal mais uma vez, aí passou eu não sei se era um rapaz ou era uma moça, aí olhou assim, pediu. Aí eu disse, não tenho não, mas eu fico assim, fiquei olhando e orando. Eu não sabia se era um rapaz, não sabia se era uma moça, pareceu uma situação tão difícil, eu saí orando, eu disse, Senhor, a tua imagem e semelhança. Aí fui orando, foi tão bom, foi tão bom. Então a gente deveria olhar para o ser humano assim, seja quem for, cuidado com o que a gente fala. Né? Eu fiquei pedindo a Deus, Senhor, me dá uma oportunidade de falar com essa pessoa. Meu Deus, talvez nunca tenha, mas pelo menos tenha a intenção. Pelo menos bendizemos ao Senhor, a imagem e semelhança do Senhor. Ainda que a gente não faça nada, pelo menos bendigamos ao Senhor, é uma criatura de Deus. Né? Senhor, me dá a oportunidade de conversar com essa pessoa. Fiquei pensando, talvez não seja nem como eu penso. Talvez seja um servo de Deus. Ou então, se não for, eu poderei compartilhar com humildade o Evangelho. Né? Então, imagem e semelhança de Deus. Bendizemos ao Senhor, depois amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. Não deve ser assim. Verso 10. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Não deve ser assim. Verso 11, acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Não, né? Não pode. Eu procurei na internet ontem alguns lugares onde há fonte de água salgada e água doce. Porque eu me lembrei um dia que eu fui numa aldeia indígena e lá eu vi, né, uma fonte de água assim, eles têm maior cuidado. Foi com Cassandra que a gente foi, né? Então, aquela fonte, os índios cuidam, não deixa você chegar lá se não for com cuidado para não contaminar. Acho que eu até bebi, eles permitiram, deram uma jaca a gente. Então, né, aquela fonte lá tão linda, tão límpida. Outro dia eu vi uma fonte, salvo engano, quase na beira da praia. Era o mar assim e bem pertinho jorrando água doce. Eu digo, meu Deus. Aí eu tentei procurar ontem na internet, não vi muita coisa, foi rápido. Eu apenas vi alguns rios de água doce que chegam bem perto do mar. E, salvo engano, a Baía da Guanabara é assim. Tem um rio doce que chega no mar. Então, nunca é da mesma fonte duas águas. Não é?
Não, elas se misturam, claro. Elas se misturam, há momentos que elas estão misturadas. Mas a fonte é diferente. A fonte ou é salgada ou é doce. Penso que estou falando certo, Irivaldo. Irivaldo estuda as águas aí, né? As fontes, eu acho que é, né, Irivaldo? Sempre é a fonte ou é salgada ou é doce. Então, acaso, né, verso 11, pode a fonte jorrar do mesmo lugar, o que é doce, o que é salgado? Entendo que não. E o último verso, acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas? Ou a videira figos? Tampouco, fonte de água salgada pode dar água doce, né? É uma lição espiritual. Nós estamos cheios do Espírito, deveríamos dar bons frutos. Deveríamos dar bons frutos. Ok, meus irmãos, alguém gostaria de perguntar, de contribuir com a aula de forma breve, se for possível? Algum irmão pode falar, se desejar. Água doce, né? A parte mais linda que eu acho é quando diz que o Espírito Santo pode dominar a nossa língua, como fez lá em Pentecostes. E o exemplo de Jesus ali, poderia estar reclamando, estava lá bendizendo a Deus, pensando nos outros ali, mesmo na cruz. Pai, perdoa-lhes. Lembrou da mãe dele, né? João, eis aqui tua mãe, cuida dela, ali, soldados batendo nele e ele lá. Sempre Jesus em tudo, além de Redentor, ele é nosso exemplo também, né, irmãos? Podemos finalizar. Deus nos ajude. Vamos cantar um louvor do Espírito Santo. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Mais uma vez. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Oremos, irmãos. Senhor, diante da tua palavra, que é tão sábia, tão grande, tão elevada, Senhor, muito maior que qualquer compreensão humana, nós queremos nos dobrar e reconhecer que ela é a verdade. Tudo que o teu Espírito Santo fala pela boca dos teus servos, falou aqui por Tiago, naquele tempo serve para hoje, Senhor. É do mesmo jeito, como nós somos, como ele disse. Isso é verdade para todo ser humano. E por isso que nós cremos, nós temos visto isso na nossa vida. É real o poder do Espírito Santo. Assim como o Senhor transformou o pastor Augusto Nicodemos, tem transformado nossas vidas também. E nós não somos falsas testemunhas de Deus. Nós pregamos a verdade, porque isso é a verdade universal. Obrigado, Senhor. Queremos aproveitar para pedir perdão, como nós não percebemos nossos pecados, a agressividade na nossa fala, o julgamento. Queremos ser mestres, Senhor. Tem misericórdia de nós, enfrentaremos maior juízo, Senhor, como diz a tua palavra. Nós queremos pedir perdão por todo o nosso pecado de ambição desequilibrada. Queremos pedir perdão dos nossos pecados da língua, Senhor. Tem misericórdia de nós, ajuda-nos e assim teremos maior paz, se praticarmos a Tua palavra e não formos apenas ouvintes negligentes. Obrigado por Tua santa palavra, Teu Espírito Santo que a trouxe, aplica e ensina, Senhor. Dá-nos uma semana abençoada,
possamos praticar, nos dominar, nos humilhar, controlar nossa língua, porque virão bons dias, virão bons frutos, Senhor. Faz isso conosco, nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Só quero louvar a Deus. Ontem, Clênia foi a palestrante aqui das mulheres, né? Encerraram o estudo, não é? Então, glória a Deus. Nós temos vários palestrantes aqui na igreja, Renatinha, Clênia, Nilvânia, Simone, Carla, e outras por aí, né? Eu não posso citar o nome de todos, Raquel também, e outros mais, graças a Deus. Deus abençoe o trabalho feminino também da nossa igreja. Vamos começar outro livro, né, Simone? Já tem o nome? Uma Vida de Obediência, da Elizabeth Elliot. Então, será o próximo livro aí estudado pelas irmãs. A bênção apostólica. A maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, as consolações e o poder do Espírito Santo sejam sobre cada um de vós e sobre todo o povo de Deus espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre. Amém. Logo mais às 18 horas teremos cultos, todos estejam convidados.